Eu sou Maria Clara Dias. Eu sou Júlia Santos. Eu sou Letícia Oliveira. E eu sou a Alice Araújo, e este é mais um episódio do Arte com Política. Bom, nós estamos em tempos de eleições. Os Estados Unidos acabou de eleger Joe Biden como seu presidente e no último dia 15 o Brasil votou para os cargos de vereador e prefeito. Para começar o assunto, eu vou chamar a Letícia Oliveira para explicar rapidamente qual é a relação entre antropologia e arte. A antropologia é a ciência que estuda a humanidade em todas as suas dimensões, o que inclui a produção de arte. Eu vou começar falando um pouco sobre a música, porque, querendo ou não, a música também pode ser um meio político. E para ajudar um pouco, eu vou pegar como exemplo a ditadura militar, que tem músicas como Cálice, do Chico Buarque, com Milton Nascimento, e para não dizer que não falei das Flores, do Geraldo Vandré, que são marcos na história da música e do Brasil em si. E pegando esse gancho político, quero aproveitar e ir para o norte para falar um pouco sobre as eleições dos Estados Unidos. A disputa entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden bateu recorde no número de votos. Essa eleição foi responsável por ter um engajamento absurdo e no mundo da música claramente não foi diferente. Muitos cantores incentivaram o seu público a votar, já que lá o voto não é obrigatório, e muitos também se posicionaram com relação a que candidatos estariam apoiando. Esse posicionamento veio em forma de posts em redes sociais e também em forma de música, como é o caso de dois exemplos que eu vou citar aqui. O primeiro é uma música que a Demi Lovato lançou, que chama Commander-in-Chief. É uma música que basicamente questiona todas as atitudes que o atual presidente, Donald Trump, teve com relação às minorias e também com relação à pandemia. Ele menosprezou o vírus, mesmo com os Estados Unidos batendo recorde de contágio. E numa das partes da música, ela literalmente questiona o presidente qual é a sensação de ainda poder respirar, fazendo uma clara referência ao grande número de mortes por causa do vírus que já teve nos Estados Unidos. Além disso, ela termina afirmando que as pessoas vão continuar lutando pelos seus direitos e que ele não tem como ele se esconder dessa realidade. Outro exemplo que eu vou dar também é a canção que a Taylor Swift lançou para o documentário dela, que chama Only the Young, que é uma música mais positiva. Ela traz uma mensagem de esperança, principalmente no público jovem, mostrando que sim, você tem união, a mudança sim é possível, que você tem que seguir em frente, mesmo que seja difícil, você tem que seguir em frente, que você vai conseguir mudar o mundo, contanto que você acredite ter união. Agora, vindo um pouco mais aqui pro Brasil, nós ainda temos 2 anos de governo Bolsonaro, então a gente não tem muitas canções tão explícitas ainda. Eu acredito que até 2022 essa realidade vai mudar por todos os absurdos que já aconteceram ao longo de 2 anos de mandato, mas como exemplo eu escolhi pegar a música Amarelo do Emicida, Pablo Vittar e Majur, no caso, que é uma música que traz uma mensagem muito bonita de esperança, e além disso tem o sample de Sujeito de Sorte, que é a canção do Belchior, que também foi lançada durante a ditadura. E ela é uma música que traz uma sensação de esperança, de a gente vai conseguir sair dessa. Foi lançada em 2019, e acredito eu que daqui pra frente nós vamos ter ainda mais músicas com essa mensagem, para que a gente possa, quem sabe, mudar o Brasil, né? E agora eu vou chamar a Júlia para falar um pouco. Júlia, conte aí pra gente, qual é a sua posição? Eu acho muito interessante de tudo isso que a Alice falou, e aí quando a gente sai um pouco do cenário musical e olha para as produções audiovisuais internacionais, que tem como temática essas críticas sociais, por exemplo, eu acho que os 2 diretores que mais têm destaque, pelo menos para mim, são a Ava DuVernay e o Spike Lee. A Ava, ela foi responsável tanto pela produção da minha série favorita, que é Olhos que Condenam. Essa série é uma minissérie, na verdade, da Netflix, de 4 capítulos, e ela conta a história de um acontecimento real, no qual 5 meninos, crianças mesmo, de Nova York, nos Estados Unidos, foram presos injustamente por um estupro que eles não cometeram e passaram anos na prisão. Então, a série tem dentro dela bastante críticas, assim, porque, querendo ou não, foi algo que aconteceu na vida real, e foi uma injustiça que a gente sabe que não acontece apenas nos Estados Unidos e não aconteceu apenas na época em que esse fato ocorreu, que foi nos anos 90, se não me engano. Isso acontece no Brasil também e a gente está ciente disso. E um dos documentários dela que mais me impactaram até hoje é o 13ª Emenda, que fala sobre o sistema carcerário norte-americano. Então é justamente sobre essa mesma temática do que a minissérie. E basicamente ele dá destaque ao fato de que nos Estados Unidos você tem, se eu não me engano, 80% dos presos com características racializadas. Então, são pessoas pretas, são pessoas que não são brancas e estão lá
muito porque as penas que são postas sobre essas pessoas muitas vezes são muito mais longas do que deveriam ser. Então você tem pessoas sendo condenadas por roubos e tendo que passar 15 anos na prisão, por exemplo, roubos mínimos, assim. Enfim, é toda uma crítica social que só quem assistiu o documentário vai entender. Mas aí, quando a gente fala do Spike Lee, ele já produziu vários filmes de sucesso abordando temas relacionados à injustiça racial, e eu acho que o que mais me marcou foi Infiltrados na Clã, que inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2019, porque esse filme foi baseado em um livro. E a história conta sobre a vida de um personagem que ele é negro, e aí ele é um detetive e ele teve que se infiltrar na Ku Klux Klan, que é basicamente uma organização extremamente extremista lá nos Estados Unidos, e é uma organização racista, preconceituosa, que prega a supremacia branca. Então ele teve que se infiltrar lá, sendo negro, com a ajuda de um colega dele. Enfim, assistam o filme, indico. Mas, assim, são produções que criticam essa questão da polícia nos Estados Unidos, enfim, o racismo como um todo lá nesse país. E uma coisa que ainda me incomoda um pouco, na verdade, é o fato de hoje o reconhecimento pela abordagem desse tipo de tema ainda ser quase que exclusivo para diretores estadunidenses. E é óbvio que essa representatividade conquistada por eles é fundamental e eu acho que não deve ser questionada de nenhuma maneira. Só que eu gostaria muito que a mídia passasse a dar mais atenção para filmes estrangeiros com essa temática. Estrangeiros que eu digo de fora da América do Norte, como Parasita, por exemplo, que foi reconhecido pela Academia esse ano, ganhando vários Oscars. E é um filme que traz uma crítica social muito forte, foi dirigido por um diretor coreano e o elenco inteiro também é coreano. Então eu acho que produções internacionais como um todo, não apenas produções norte-americanas, têm esse potencial. E aí, meio que pegando esse gancho, quando a gente vem aqui para o Brasil, eu acho que nos filmes que mais me marca é Capitães da Areia, né? Ele é uma adaptação do livro de Jorge Amado. Eu não vejo muita gente falando sobre esse filme, mas, na minha opinião, é um dos melhores que a gente tem. E ele faz críticas implícitas sobre a perseguição a pessoas em situação de rua e as desigualdades sociais. Eu acho que o cenário audiovisual brasileiro tem muito esse potencial de sempre estar fazendo críticas implícitas ali. Então, a gente não tem apenas Capitães de Areia, a gente tem, por exemplo, Auto da Compadecida, que também aborda esses temas ali meio que de maneira escondida, mas eles estão ali. Então, eu acho que isso é muito interessante da gente ressaltar o cinema brasileiro e tudo mais. Mas é isso. Agora eu vou chamar a Letícia para falar um pouquinho sobre o ponto de vista dela. Na literatura, temos vários movimentos que expressam de alguma forma a realidade social e política, muitas vezes sofrida, outras vezes de forma cômica ou irônica por seus autores, que são inspirados em fatos reais. Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e em Os Sertões, de Euclides da Cunha, apresentam temas como a seca, fome e migração, que são questões bastante atuais. A gente pode dizer que a pobreza absoluta ou miséria, de modo geral, não é igual à do fim do século XIX. O que é grave hoje em dia é a pobreza exposta pelas gritantes desigualdades entre as cidades metropolitanas e o campo, e entre setores desses agrupamentos. O desemprego e o subemprego atormentam os que querem trabalhar e melhorar as suas condições de vida. O problema grave é o desemprego estrutural, que é permanente, e não os que são sem carteira assinada ou em trabalho informal. Como antes, por falta de uma reforma agrária efetiva e sustentável, continuam a trabalhar nas terras dos patrões ou ocupações de terra não regularizadas e instáveis. Um sistema de herança inadequada gerou o surgimento de uma proporção elevada de minifúndios improdutivos, sem condições de oferecer rendimentos para a sustentação de suas famílias. E com isso, vamos passar a palavra para Maria Clara, que ela vai mostrar a sua perspectiva sobre este assunto. É impossível falar de arte e política sem falar de fotografia. Sem falar nada, elas dizem muito. E hoje eu trouxe 2 grandes nomes da fotografia brasileira que sabem representar a realidade social como ninguém. O primeiro deles é o fotógrafo Miguel Rio Branco, e escolhi falar das fotos da série Maciel, que estão expostas na sua galeria no Inhotim, que é um museu que fica em Brumadinho. São 34 imagens registradas em 1979 no bairro do Maciel, no Pelourinho, em Salvador.
Com muita sensibilidade e um olhar descritivo, o fotógrafo aborda as realidades dos prostíbulos e dos personagens que viviam naquelas condições. As luzes, o corpo, as cicatrizes, as paredes, as casas e todos os detalhes nos levam a pensar na trajetória de cada um daqueles personagens. Vale muito a pena conhecer. E o outro só poderia ser o grande Sebastião Salgado, fotógrafo mineiro super premiado e considerado uma lenda da fotografia documental. Por mais de 40 anos, fotografa as maiores atrocidades da humanidade e as grandes belezas naturais do planeta. O mais recente trabalho será sobre a Amazônia. Serão 30 reportagens sobre 13 tribos indígenas. Não esperamos menos do que muita sensibilidade, assim como toda a sua trajetória carrega. Suas obras de peso são todas em preto e branco e seu trabalho foi descrito como humanitário e social. Embora ele diga que, abre aspas, nunca quis retratar os desfavorecidos, fecha aspas, e que essa é apenas a forma como ele enxerga a vida e como ele pensa. Recomendamos todas as suas obras porque são realmente muito boas, muito sensíveis, mas Serra Pelada, Êxodos, África e Gênesis são 4 obras que mexem muito comigo. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Beijos e até o próximo episódio. Tchau. Galera.